Olá, pessoal. A gente terminou a parte do processador RAC, quer dizer, nós completamos um processador, desde uma porta lógica até o processador propriamente dito, capaz de executar instruções assembly. E agora a gente vai dar um salto no nosso curso e a gente vai começar a falar do processador ARM. A ideia geral agora é que a gente vai praticar bem mais programação em assembly e características que nós temos que olhar para assembly quando a gente vai implementar ou quando a gente vai usar assembly em algum caso específico, tá? Eu vou começar falando um pouquinho do processador ARM. A intenção de hoje é dar uma visão geral da linguagem de montagem, depois a gente vai passar para alguns exemplos, e a gente vai manter a dinâmica que a gente tinha feito, que a gente acabou consolidando para trás, que é ter um material. Semanalmente a gente pode ter material e vocês têm atividades, quizzes e projetos para fazer com um prazo um pouquinho mais dilatado, dependendo da semana, tá? Um pouquinho sobre o ARM, tá? O que que a gente pode olhar sobre ele? Ele é o processador mais utilizado no mundo. A gente tem muitos deles no seu celular. As pessoas às vezes viram e falam para você: "Ah, eu tenho um celular que é quad-core, que é octa-core, quer dizer, eu tenho um celular com 4 cores ou com 8 cores". Só que as pessoas às vezes esquecem que existem mais desses processadores no próprio celular. Então, é altamente provável, por exemplo, que o controlador da sua tela tenha um processador ARM lá dentro. É muito provável que o controlador, no caso, que vai falar, que o seu celular fala, quer dizer, seja LTE, GSM ou alguma dessas coisas assim, ele tenha um processador lá dentro que a gente chama de é, software radio, né, o rádio que é controlado por software. E assim, muitos dos dispositivos que estão lá dentro do seu próprio celular, às vezes têm um processador ARM. Então você não precisa pensar somente no número de cores, e sim que é bem provável que vários dos seus componentes tenham um processador lá dentro. E esse processador muitas das vezes é o ARM. Ele é o processador mais usado no mundo, então acaba sendo muito mais fácil botar mais um outro processador ARM no seu ecossistema, porque as pessoas já sabem gerar código e já trabalham com todo o ambiente de desenvolvimento para ele. Tá? O assembly desse processador tem uma grande variedade de instruções. A gente falou um pouquinho sobre processadores RISC no passado, eu vou voltar um pouco nesse assunto, mas uma característica bem interessante do ARM é que ele tem uma variedade bem grande de instruções. A gente vai focar numa quantidade um pouco menor, mas a gente tem que ter em mente que existe muito mais instruções do que o universo que a gente está falando aqui. A gente está falando de milhares de variações dela, não pouquinhas, certo? Existem muitas variações do processador. Aqui tem uma característica interessante sobre produção. Enquanto quando a gente fala sobre Intel, o que a gente fala é que a Intel faz os processadores, certo? i3, i5, i7, i9, né? Faz os processadores. A gente tem que a AMD também faz processadores. O que que acontece? A Intel projeta o processador e fabrica o processador. A ARM já não faz desse modelo, tá? Então, se a gente pegar um ecossistema ARM, vocês vão ver o seguinte: a ARM projeta o processador, mas nós temos um monte de outros fabricantes. Talvez alguns que vocês já tenham ouvido falar, Samsung tem processadores ARM. Se você pegar a Qualcomm também tem processadores ARM. Então, você vai falar no seu celular tem um chipset Qualcomm. O que que significa isso? Que ele tem um processador ARM lá dentro, que a Qualcomm licenciou da ARM, a ARM planejou esse processador, projetou esse processador, a Qualcomm implementou esse processador e a Qualcomm foi lá para frente. Se vocês tentarem ligar uma coisa com a outra, é como se no capítulo 5 ali, eu posso tanto falar para a ARM projetou o que a gente tem no capítulo 4 do livro, quer dizer, o assembly, e no capítulo 5 quem fez foi a Qualcomm, por exemplo. É possível ter essa barreira, mas é possível também comprar um processador quase pronto da ARM e só fabricar, tá? Aí vai depender, eles têm inúmeros modelos de negócio que a gente não vai falar tanto aqui, não. Tem várias extensões do conjunto de instruções, quer dizer, eles têm variações do conjunto de instruções para vários cenários. A gente vai focar fortemente nas instruções de 32 bits agora. Então, esse é o nosso alvo. E a gente vai começar pelas instruções mais simples, quer dizer, nós vamos começar a falar sobre instruções mais simples desse processador primeiro. Tá? A gente vai começar então agora, só para dar uma visão geral do processador, que é o foco desse pedaço aqui para vocês, tá? Nós vamos falar dos registradores. Então, o que que nós temos sobre registradores do processador? Nós temos, o ARM tem 16 registradores de uso geral. Tá? O que que significa isso? Que eu posso usar, ao invés de pensar só no registrador D e no registrador A do processador anterior, nós temos 16 registradores e a gente vai dar nomes deles de R0 até R15.
Tá? Eles têm outros nomes, a gente vai chamar por enquanto de R0 e R15, depois a gente vai melhorar o sistema de nomes deles. Nós temos 13 deles de uso geral, que são o R0 até o R12. Depois nós temos um registrador de pilha, nós vamos falar mais para frente. Nós temos o Link Register, que também vamos falar para frente. E o PC, que a gente encontrava implementado no nosso processador como uma coisa à parte, sem acesso, ele no caso do ARM, ele é o R15. Tudo que você precisar fazer com o PC, você vai fazer com o registrador 15, que é o R15. Então, assim, por hoje, para o que a gente vai fazer para o primeiro lote de aulas nosso, a gente vai usar os registradores de R0 até R12. Então, esses são os registradores de uso geral. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas a gente vai quebrá-los em mais grupinhos. Mas nós temos aqui, do outro lado, 3 registradores que não vamos trabalhar tanto com eles agora. Vamos falar um pouquinho sobre o PC primeiro. O PC no nosso outro processador, ele era algo implícito, aqui ele é algo explícito. E antes de falar um pouco sobre o PC, a gente precisa falar um pouco sobre os endereços de memória. Os endereços de memória num processador ARM, eles são endereçados de byte em byte. Então, se você pensar uma memória, a gente vai detalhar um pouco mais para frente, eu tenho então endereço 0, endereço 1, endereço 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece é que uma instrução nossa tem 32 bits. Isso quer dizer 4 bytes. Então, se eu quiser fazer uma instrução aqui, eu preciso pegar 4 bytes. Então, uma instrução nossa, ela cobre esse intervalo aqui inteiro. E se uma instrução que eu coloquei no endereço 0, ela vai e gasta o endereço 1, 2 e 3, o que acontece é que a nossa próxima instrução, ela vai começar aqui do 4. E ela vai pegar o 5, o 6 e, obviamente, o 7. Então, a nossa segunda instrução, a primeira foi a verde, agora nós temos uma instrução vermelha, ela gasta mais 4 bytes. Tá? Então, quando a gente fala que eu preciso ter uma instrução de 4 bytes, o que a gente está falando é que eu gasto 4 endereços de memória para colocar essa instrução. Não se preocupe em termos de desempenho, você vai ler esses 4 endereços de uma única vez, tá? E eles são normalmente atribuídos, e essa é a forma que a gente vai falar, eles são atribuídos ao primeiro deles. Então, quando a gente vai falar ler o endereço 0, certo? A gente está, na realidade, lendo o endereço 0, 1, 2 e 3. Isso aqui nos dá 32 bits ou 4 bytes, tá? Então a gente vai trabalhar sempre com endereços de 32 bits, nosso endereço, e a gente vai trabalhar com instruções de 32 bits, e essas instruções de 32 bits, obviamente, ocupam 4 bytes. No processador anterior que a gente falou, a gente tinha palavras de 16 bits, as palavras do ARM também são de 32 bits. Então, o que significa isso? A mesma coisa acontece. Eu mostrei para instruções aqui, a instrução verde, a instrução vermelha. Mas se eu tivesse que guardar 2 números na memória, eu poderia pensar que eu tenho um número verde e um número vermelho, e esses são 2 números que a gente tem na memória também. Tá? Como a gente está trabalhando agora e pensando do ponto de vista do PC, o que acontece é que o PC então vai trabalhar com valor 0, com valor 4, depois ele vai, o próximo PC é 8, 12, 16 e assim sucessivamente, certo? O que nos diz, para a gente relembrar um pouco de binário, é que os 2 últimos bits do PC são sempre 0. Então a gente vai escrever aqui o 0, obviamente tem 32 bits, então tem um monte de 0 e termina com 0. Depois o 4, ele também tem um monte de 0 e ele termina com 2 zeros. O 8, ele também termina com 2 zeros pelo menos, nesse caso aqui com 3. Tá? O 12, ele termina com 0, 0. E o 16 também, obviamente, ele também termina com 00. Por que ele termina com 00? Exatamente porque a gente tem isso aqui. Quando eu faço uma leitura de uma palavra, eu pego 4 bytes a partir daquela posição. Todos os endereços e instruções são alinhadas em múltiplos de 4 bytes. Isso quer dizer que você não vai ver uma instrução na posição 1 de memória, você não vai ver uma instrução na posição 2 e não vai ver uma instrução na posição 3. O seu processador é incapaz de executar instruções nessas posições, porque ele vai trabalhar e ele vai fazer uma checagem bem fácil se o PC termina com 00. Aí você pode perguntar, poxa, eu posso colocar outra coisa? Dá para a gente pensar até de uma forma bem sistemática para isso, que é como se o PC só pudesse mandar esses bits para cá. Como a gente já sabe que os últimos 2 bits
são 00, então o PC fica mandando só 30 bits para a memória. Logo, por mais que você queira tentar escrever 01, 10 ou 11 aqui, esses bits nunca irão para sua memória. Então você pode pensar que existe uma restrição física mesmo para esse PC ficar com 00 no final, tá? Então você não deve atribuir nada para ele, você não pode considerar que o PC vai ter esses bits ali. Se a gente for olhar um pouco mais em detalhe o ARM e tentar avançar um pouquinho mais no processador e nas extensões, existe uma extensão que permite usar os endereços múltiplos de 2, que é a extensão thumb e a thumb2. A gente não vai falar mais sobre ela aqui nesse curso, tá bom? Agora vamos falar, já que a gente falou do PC, a gente vai falar um pouquinho das instruções, tá? Eu vou falar um pouco das instruções do ARM. E as instruções do ARM são um pouco mais sugestivas para a gente. O que acontece? A gente vai olhar essas instruções como sendo algo um pouquinho mais. Deixa eu só subir aqui para pegar todas elas. Tá? As instruções nossas fazem operações bem diretas com os nossos números e eu vou mostrar um pouquinho delas aqui. Primeiro, olhando aqui do lado esquerdo, nós temos o formato geral, que eu tenho um nome para ela, e aí eu tenho x, y, z. E toda vez que eu tenho isso, no fundo o que a gente está falando é que x é igual y, alguma operação, e z. Então, só para dar um exemplo, o nosso add é a operação, soma. O R1 está aqui do lado do igual, o R2 está aqui e o R3 está aqui. Então, eu tenho uma instrução escrito add R1, R2, R3. O que a gente quer dizer com ela é R1 igual a R2 mais R3. Tá? Deixa eu botar aqui no cantinho aqui um balãozinho, certo? De atenção para vocês, certo? É como esse aqui, como está escrito aqui embaixo. Então, é R1 igual a R2 mais R3. E aí, vocês não podem usar, certo? Tem um caso aqui, que agora eu vou escrever em vermelho. Vocês não podem fazer um add R1, R2, R3, R4, se você quiser somar mais um número. Não dá para fazer assim. O que vocês precisam fazer, esse cara aqui não pode, o correto nesse cenário, eu vou voltar para a cor verde, é fazer algo como add, no caso da soma, R1, R2, R3, e depois a gente faz add R1, R1, R4. E aí tem uma característica interessante, quer dizer, você pode reusar um dos registradores. Então eu peguei, olha, esse registrador dessa conta, eu estou reusando ele aqui e estou guardando de novo nele. Tá? Então, quando vocês quiserem fazer alguma operação, se essa operação precisa de mais do que três, no caso, considerando o destino, ou 2 operandos, você precisa quebrá-la em múltiplas operações. E outra coisa importante aqui é que também nós podemos colocar uma constante, claramente, direto na nossa instrução. Então, esse exemplo aqui, eu tenho novamente o add aqui, eu tenho o R1, como a gente estava esperando, eu tenho o R2 e eu tenho o valor 50, note a sintaxe, você precisa colocar esse jogo da velha aqui antes, o hashtag antes do 50. Tá? Ok? Isso faz parte da forma e da sintaxe do processador ARM. Tá bom? Então, com isso, a gente pode trabalhar e colocar um monte de instruções diferentes aqui para a gente. Eu não vou falar sobre todas elas aqui no momento, mas nós temos ela aqui do nosso lado. Então, as instruções mais básicas, certo? Nós temos o add, que faz a soma, a gente já usou o add como exemplo, e observa que eu vou pular aqui e vou falar do sub, quer dizer, se a gente quisesse fazer o sub, é sub R1, R2, R3, isso quer dizer que eu vou fazer R1 igual a R2 menos R3. Tá? A gente tem um registrador de carry, que é o nosso vai1. Eu espero que vocês lembrem quando a gente fez aquele somador e tinha um registrador de vai1. Tá? Então eu posso fazer a soma do nosso x mais y mais o carry. Eu não estou fazendo outro registrador, eu tenho um bit lá de carry. Tá bom? E aí a gente pode ter também o SBC, que ele soma o carry e subtrai 1, e a gente vai ter o RSC, que soma o carry e subtrai 1 também na operação ao contrário. Observa que eu tenho o sub, que faz x menos y, e eu tenho o RSB, que faz, no caso, o sub faz x igual a y menos z, e o RSB faz o x igual a z menos y.
Tá? Então ele inverte a nossa sequência. Por que a gente está falando isso? Porque quando você vai colocar a constante aqui, o nosso 50, a constante só pode ser o último operando. Então, como a constante só pode ser o último operando, você tem que decidir se você quer colocar y menos a constante ou a constante menos o y. Por isso que você tem essa variação do sub e do RSB. Tá? E obviamente eu tenho então o SBC e o RSC, que são as duas seguidas que estão exatamente usando o carry aqui, usando o nosso vai 1. Tá? Nós temos outras instruções, nós temos a instrução de comparação, que só recebe o y e o z, e ela guarda o resultado, ela faz a operação y menos z, não guarda em lugar nenhum, e ela simplesmente atua para gerar os flags que a gente trabalhou ali em cima, o carry e alguns outros que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Ok? Aí nós temos o CMN, que ele vai comparar através de uma soma, e ele também vai atualizar os carries. Nós temos as instruções de teste, o TST, que faz um end. Observa que essas 4 instruções aqui, elas não têm o destino, então a gente vai fazer essas instruções, mas a gente não vai guardar a resposta. Se a gente quiser guardar a resposta, observa que eu tenho o TST aqui, que ele faz o nosso y e z, e eu tenho o nosso end aqui, que faz x igual a y e z. Então eu tenho uma instrução que já faz isso, aí eu tenho o EOR, que faz o exclusivo, eu tenho o OR. Observa que o nosso OR ele tem 2 R's, tá? Então só para tomar um cuidado, é muito comum ter esse erro de digitação. Nós temos a BIC, certo? A gente pode olhar a BIC só para poder facilitar, é bit clear. Então o que acontece? Você faz o y com end um not z. Então, se você pensar no z em binário, por exemplo, essa combinação aqui, esse bit que está em 1, quando eu inverter, eu vou botar 1 em todos os outros bits, eu faço um end com y, significa que eu estou zerando exatamente esse bit do y. Tá? E aí eu tenho o mov é bem simples, eu copio, certo? E eu tenho o MVN, que ele vai mover o inverso, então ele vai fazer x igual a not y. Essas são as nossas instruções básicas. Vocês vão praticar com elas. Eu recomendo, eu estou colocando os slides na página, que vocês olhem um pouco sobre essas instruções, tá bom? A gente está falando sobre elas. Agora a gente vai olhar um pouquinho sobre os flags de condição e depois a gente complementa um pouco esse primeiro pedaço do nosso módulo, tá? O que são os flags de condição? Os flags de condição, da mesma forma que você tinha no outro processador, o de 0 e o de negativo, aqui nós temos 4 desses flags. Tá? E os flags podem ser ativados de forma diferente se eu estou numa instrução lógica ou se eu estou numa instrução aritmética. Tá? Então, nossos flags eles têm propriedades diferentes de acordo com o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho o flag de negativo, N, que é o que a gente vai chamar de flag N, e ele vai ter o valor 1 quando o bit 31 do resultado foi ativado. Significa que o resultado da nossa operação deu negativo. Tá? Isso é o resultado do nosso do flag de N. Tá? Nós temos o flag de 0, e ele tem duas formas diferentes. Se a gente estiver numa operação lógica, quer dizer, se eu estiver fazendo um AND, e todos os bits, no caso, tiverem com valor 0, ele vai gerar o flag de 0. E se eu fizer numa instrução aritmética, o resultado da nossa operação é 0. Observa que significa a mesma coisa, eu tenho todos os bits da minha resposta como 0, tá? Mas a gente vai checar de resultados diferentes. Quer dizer, eu fiz uma conta de um lado, do outro lado eu fiz uma operação aritmética, e de um lado eu fiz a operação lógica. E a gente tem o bit de carry, certo? E a gente vai, daqui a pouco a gente vai chegar nas operações de deslocamento, mas o bit de carry ele vai ser usado apenas quando a gente tiver uma operação de deslocamento, e aí ele vai colocar lá. A gente vai falar das operações de deslocamento para frente. Operação de deslocamento a gente desloca os bits para a esquerda ou para a direita, eles vão andar ali. O que a gente vai ter quando a gente tiver uma operação aritmética? O resultado é maior do que 32 bits, quer dizer, o resultado nosso não cabe em 32 bits na nossa representação convencional. Nós temos um outro que é overflow. O overflow, só relembrando, carry é o C, o 0 é o Z e o overflow é o V. Tá? E a gente está falando que quando acontece uma operação aritmética, o resultado é maior que 31 bits, significando
provavelmente a gente extrapolou e corrompeu o bit de sinal quando o número está sinalizado. Então você está tentando somar dois números, lembrando que a representação sinalizada deixa o último bit com sinal, o bit mais significativo, e se eu gastar mais do que 31 bits, eu estou chegando no 32º, o que significa que deu um overflow. Pensa no maior número inteiro, acho que vocês lembram isso da prova, né? Pensa no maior número inteiro, soma 1 nele, o que vai acontecer? Ele vai acabar vai representar um número negativo, porque esse 1 que você somou foi para o bit de sinal nosso, tá? Tentando desenhar aqui um pouquinho, eu vou usar menos bits, tá? Vamos pegar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, tá? Então eu estou trabalhando com um número de 8 bits, esse é o maior número que a gente consegue colocar aqui com 8 bits, e aí, se eu falar em números sinalizados, tá? Quando a gente faz e soma mais um com eles, o que vai acontecer? Se esse número está sinalizado, ele vai aparecer como esse número aqui. Esse número aqui, certo? Ele é um número negativo, ele não é um número positivo. Eu tenho esse cara aqui como sendo um número negativo, tá? Então é aqui que está o nosso grande problema na hora de que vai gerar um overflow, tá? Então você vai ter o sinal de overflow. O que você faz pragmaticamente? Ou você faz uma operação tentando checar pelo overflow, ou você simplesmente volta e calcula o overflow através de uma instrução de comparação. Então, você pode saber se o número é negativo e se o número é zero através daquela instrução de comparação. Ou você faz uma operação e essa operação pode vir a gerar carry overflow, gera negativo e gera zero também, tá bom? Esse é o nosso pedaço de flags. E aí tem o seguinte, né? Na hora que eu tenho esses flags, a gente pode compor as nossas instruções de execução condicional. Só que o ARM tem uma característica bem interessante, é que qualquer instrução do ARM pode ser uma instrução de execução condicional. Tá? Então esse é um ponto bem interessante do ARM, e eu acho que é legal a gente falar ele aqui. Mas para isso, a gente pega uma instrução que existe qualquer do ARM, o add, por exemplo, e eu posso falar que eu quero fazer o add somente se eu tiver o flag z igual a 1. Então você pode pegar, deixa eu pegar aqui no cantinho, certo? Então você tem o add, vou escrever de lado aqui, só para vocês atrapalhar um pouquinho o vídeo de vocês hoje, né? Então você tem add R1, R2 e R3. Ficou feio, né? Deixa eu fazer aqui no canto, deixa eu puxar para cá, ó, a gente consegue escrever aqui em cima. Vamos voltar aqui, ó. Então aqui vamos pegar ó, add R1, R2, R3. Essa instrução a gente já sabe o que faz, certo? Eu já sei que essa instrução vai fazer a soma do R2 com R3, vai guardar dentro do R1, então isso a gente já sabe. O que eu estou falando para vocês é que se a gente fizer, ao invés daquela ali, add é que R1, R2, R3, significa o seguinte, alguma coisa aqui atrás do add deveria ter gerado o meu flag Z, avaliou e foi colocado no flag Z, e se essa comparação deu igual, ou se esse caso deu zero, eu vou executar esse add. Então essa instrução add agora virou condicional, e ela só vai ser executada se alguma coisa para trás dela foi igual. Quer dizer, se alguma coisa para trás dela gerou Z igual a 1. E aí nós temos, obviamente, as condições todas, né? Nós temos igual, nós temos não igual, nós temos maior ou igual não sinalizado, menor não sinalizado, nós temos negativo, nós temos positivo ou zero, nós temos overflow e nós temos sem overflow. E aí aqui nós temos as outras variações, né? Maior sinalizado, menor ou igual sem sinal, maior ou igual, menor, maior, menor ou igual. E nós temos o sempre, que vocês não precisam colocar, e nós temos NV, que é reservado. Tá? O sempre aqui a gente não precisa colocar a maior parte das vezes, que as nossas instruções são sempre executadas. Tá? A gente vai ver no caso específico que a gente precisa, que é exatamente nas nossas instruções de salto. Tá? Que é a próxima instrução que a gente vai falar. Então nós temos, quando a gente vai fazer uma instrução, tá? A gente tem o B, que é a instrução nossa de branch, e aí eu posso pegar, lembra que eu falei para você o EQ? Então eu salto se for igual, certo? No outro processador era JEQ, aqui é BEQ, branch if equal. E se eu quiser saltar sempre, eu posso fazer, agora eu vou ter que usar o BAL, porque lembra do AL, é o always. Então,
aqui a gente vai usar o bound. Tá? E com isso, na frente disso aqui, eu boto um endereço. Tá? Então aqui entra um endereço. E com isso a gente consegue ter essa instrução. A gente vai falar um pouquinho sobre funções na outra aula. A gente vai fazer, é o BL que a gente faz, tá? E o que ele faz é que ele salta para lá e guarda o resultado no link register. Lembra daquele registrador que eu falei para vocês que eu não ia contar naquele momento? Ele começa a aparecer. E uma vez que eu guardo o endereço de onde eu saí no LR, eu posso voltar para o PC para a gente continuar executando o nosso código, tá? Então, pessoal, é isso aqui que a gente queria fazer, que eu queria falar, e a gente vai fazer um exemplo de código com vocês agora, para poder ter uma noção de quanto anda e como que a gente consegue programar esse código. Eu vou fazer um código que é razoavelmente simples, vocês já devem ter feito em outros lugares, que é uma implementação de MDC, e nós temos um MDC com registrador R0 e registrador R1, quer dizer, eu vou fazer o MDC de R0 e R1, tá? E a nossa meta é usar apenas as instruções CMP, B e sub. Tá? Então, eu vou fazer comparações, saltos e subtrações. Se a gente olhar direitinho, eu tenho aqui comparação, eu tenho subtração aqui, eu tenho mais uma comparação aqui também. Então, a gente vai fazer só comparações, certo? Quando eu falo comparação é de igualdade ou de magnitude, e a gente pode fazer essas duas aqui. Tudo bem? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou inserir uma página aqui em branco. Eita. Ações da página. Inserir uma página, ok. Vou colocar uma página com linha só para a gente aparecer. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, talvez fique mais fácil para vocês se a gente tentar falar um pouco de código, tá? Então, eu vou pegar aquele diagrama nosso. Opa, que é esse aqui, né? Vou pegar esse diagrama e vou tentar escrever esse diagrama na forma de um pseudocódigo, tá? E aí a gente vai olhar isso aqui para vocês. Na verdade, vamos fazer o seguinte, pessoal. O tempo já está bem longo, eu vou quebrar isso aqui e vou fazer no próximo vídeo separado, resolvendo o exercício, tá bom?